Amigo, amiga, telespectador, estamos de volta aqui com o programa Encontro com a Vida, pela GRTV. Lembrando que o tema de hoje é falando sobre a leitura e da participação do nosso amigo, confrade Rossano Sobrinho, na Bienal do Livro, em Belo Horizonte. Estará viajando hoje, né, Rossano? Exatamente, hoje às 23h30 a gente está indo para BH. Muito bem. Nos representar é uma honra para o nosso município, né, ter um representante da Bienal. E hoje ele trouxe para falar um pouquinho dos livros que vão ser apresentados na Bienal. Então eu queria que você, Rossano, falasse um pouquinho de cada um, começando Fé e Razão, Descobrindo o Sentido da Vida. O Fé e Razão é meu 10º livro, o primeiro pela editora Chico Xavier. Ele foi lançado no ano de 2009. É um livro que eu considero muito especial na minha vida, porque depois de 9 livros lançados, eu me senti ainda mais preparado para reunir os principais postulados da doutrina numa obra, que dei o título de Fé e Razão, Descobrindo o Sentido da Vida. É um livro todo em perguntas e respostas. Ele já está em 3ª edição, e eu recebo até hoje comentários de leitores, né, de vários pontos do país, porque é uma obra assim. Tem um capítulo só sobre Bíblia, um capítulo sobre mediunidade, um capítulo sobre reencarnação. Então eu compartimentei, né? Cada capítulo, perguntas que ao longo de vários anos eu fui recebendo de leitores, de companheiros de ideal, conversas, eu fui organizando em perguntas e respostas, perguntas e respostas. Então, no prefácio eu comento como eu me tornei espírita, né? A minha busca intensa desde muito jovem, né? Até encontrar o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Antes disso, contato com o livro psicografado pelo Chico, o livro Coragem, que foi o início, né? Então, Fé e Razão é um livro dissertativo, não é um romance, né? É um livro de estudo. No movimento espírita, o pessoal classifica os livros assim: romances e livros de estudo, ou doutrinários, né? Doutrinários todos são, né? Todos que estão fundamentados na doutrina, sendo uma narrativa, um livro dissertativo, é doutrinário. O Fé e Razão é um livro para quem não teve um contato ainda com as bases da doutrina, mas também faz ponte com a psicologia, né? Tem capítulos sobre relacionamentos, sobre como conviver, e o que a doutrina traz de conhecimento, né, libertador para que a gente possa conviver. Tem como eixo a fé raciocinada, porque antes de me tornar espírita, Marcelo, foi muito difícil você não encontrar respostas racionais às suas dúvidas. Com todo respeito a todas as religiões, muitas religiões, em determinado ponto das indagativas, param ali, não tem respostas. Coisas de Deus. Você pergunta, mas por que tal coisa? Mistério de Deus. Tem que aceitar e ponto, não tem conversa. E eu sempre vi a dúvida como uma fome da alma. E Deus não pode permitir uma fome sem conceder o alimento. Então eu buscava, indaguei de vários religiosos até conhecer a doutrina. Quando eu conheci a doutrina, as respostas, o Espiritismo traz as respostas, né? Com todo respeito a todas as religiões, as respostas estão ali, e diretas. Não tem alegoria, mito, nada disso. É isso. É muito interessante você falando aí, quando põe um ponto final, mistério de Theo, mistério de Deus. Queria mandar todo o programa aqui um abraço para o nosso irmão José Raul Teixeira, que os seus mentores, seus guias ajudam a sua recuperação, e ouvindo muito das suas falas, quando as pessoas colocam a mão na cabeça, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Ele brinca, não queira nem saber. Nem saber. Porque ele tem essas explicações, sim, né? Sim. Então, muito interessante que você colocou aí na sua fala a respeito do seu livro, e me parece, você narrando, foi um livro que te deu um amadurecimento para que você pudesse escrever novas obras. Parece que o que eu escrevi antes do Fé e Razão foi apenas um laboratório. E o Fé e Razão eu considero um livro muito importante, numa linguagem que eu acredito de grande alcance, né? E as pessoas têm lido e têm gostado muito. Muito bem. Queria que você falasse um pouco também do outro livro, Evolução pelo Amor, que é esse livro aqui.
você comentasse um pouco também para nossos telespectadores. O Evolução pelo Amor também é um livro de estudo, um livro dissertativo, né? Que traz, se o Fé e Razão traz essa questão da fé raciocinada, não da fé cega, o Evolução traz outro tema muito importante. Qual a função da dor no nosso processo evolutivo? O que me fez procurar a doutrina há mais de 10 anos foi justamente a questão da dor, do sofrimento na Terra. Por que uns sofrem tantos e outros não sofrem tanto? Por que uns nascem tão bonitos, tão saudáveis e outros nascem em condição tão difícil para a própria sobrevivência? Por que um nasce com uma anomalia mental e o outro nasce um gênio? Onde está a chave para explicar esses enigmas, esses grandes enigmas existenciais? E a dor, a doutrina vem dizer, a dor é sempre uma convocação à mudança. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Temos falado disso de vez em quando aqui no programa. Como? Porque a dor faz despertar, faz a gente se auto-observar, revisar conceitos, revisar atitudes, mudar de rumo. Se não fosse a dor, nós nos perderíamos, por definitivo, nos labirintos da ilusão. Aí daria para acreditar em inferno eterno, porque o ser humano não pararia para se revisar, né? O carro de vez em quando tem que passar por uma revisão, e nós, no nosso processo evolutivo, de vez em quando a dor nos visita. Agora, a dor promove a evolução em si? Não. A dor faz o cidadão parar, pensar e mudar. O amor é o grande veículo da evolução. O amor, por isso que fora da caridade, como os Espíritos disseram, não há salvação. Fora do amor não há progresso. Agora, a dor é uma pedagoga severa. Faz a gente revisar, parar. Se não houvesse a dor, a humanidade já teria se autodestruído, Marcelo, com toda certeza. E a dor faz a gente parar e pensar, não, se eu estou sofrendo, não pode ser esse o caminho. O caminho pode ser até de ter dificuldades, mas eu tenho que estar progredindo, avançando. E a dor tem essa função. E o amor é, na verdade, o grande telefinalismo, né, descobrir o amor em nós e em nosso derredor, que é a presença de Deus. E quando se fala de amor, você lembra de perdão. Sim. Então a pessoa perdoando-se, ela está perdoando o próximo. Porque muita gente quer amar o próximo, mas às vezes não ama nem a si mesmo, não consegue se perdoar. Então o amor é fundamental, né, nesse processo. O processo de auto-amor, né, a gente fala disso no livro Evolução pelo Amor, a gente precisa se amar para amar o próximo, e amando o próximo, a gente está amando Deus. Então é esse o processo. Jesus falou, essa evolução. Essa é a evolução. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente aprende a se amar para estender esse amor ao semelhante, e ao amar o semelhante a quem vemos, estaremos amando a Deus a quem não podemos ver. Que haverá uma troca de energia. Total. Muito bem. Temos outro livro aqui, Rossana, Mensageiro da Regeneração. Queria que você falasse, inclusive parece uma obra bem recente. Esse livro é um romance espírita que trata da transição planetária, né? É mais um livro aí à disposição dos leitores falando desse período pelo qual passa a humanidade. É o fim do mundo? O mundo vai acabar? O que está acontecendo com a Terra? Por que todas as religiões estão dizendo que é um momento delicado, que é um momento apocalíptico? Os espíritos há 150 anos estão dizendo que nós estamos num período de mudanças. E o planeta não vai acabar. O planeta vai se renovar. Mas estamos vivendo as dores do parto, no final de um ciclo. Então, o Mensageiro da Regeneração é a história de um médium, de um jovem médium, que desde criança tem contato com os espíritos, e ele se enquadra naquilo que Allan Kardec chamou de a nova geração. Um grupo de espíritos mais elevados que estão reencarnando na Terra para alavancar o progresso moral da humanidade. Ele retorna com a faculdade mediúnica ostensiva, desde cedo nasce numa família católica, mas por conta da mediunidade, do contato com alguns espíritos sofredores, ele busca socorro. Uma professora espírita o socorre,
ele vai para a casa espírita e ali ele começa a receber os conhecimentos e começa o seu trabalho, que é divulgar a doutrina e principalmente viver, exemplificar, né? Então o Mensageiro da Regeneração fala desse espírito que veio em missão, que na verdade simboliza vários espíritos que estão reencarnando desde a década de 80, década de 70, 80, estão já chegando, estão reencarnados, e alguns que estão reencarnando agora, num grande processo de renovação da Terra, porque a Terra não vai ser destruída, vai ser renovada. Isso é o que nós chamamos de transição planetária, né? A mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Já foi falado e citado em programas anteriores, esses espíritos podemos considerar de um nível evolutivo, que são as crianças cristal, você ainda falou, no singular mesmo cristal, que estão chegando para que haja essa evolução, essa transformação. Né? Com a bagagem cultural, né? A parte mediúnica aflorada, né? Então seria isso, e já foi tocado já nesse programa. Sim, esse livro trata de uma criança nesses padrões, né? Aí mostra todo o desenvolvimento dela e a missão que ela começa a realizar, especificamente dentro do movimento espírita, né? E de fato tem muitos seres nobres aí trabalhando pela causa do Cristo, né? E enquanto outros estão renitentes, né? E nós sabemos que nós estamos num período mesmo apocalíptico, no sentido de divisão, de separação do joio do trigo, né? Um período muito importante. Nós que estamos encarnados, meus queridos irmãos, devemos meditar profundamente. Nós que estamos tendo contato com a doutrina espírita, com esse conhecimento do Cristo, das leis divinas, é um momento muito especial, talvez um dos momentos mais especiais ao longo das nossas reencarnações, porque é uma grande oportunidade de alavancar esse processo interno de evolução moral, de renovação mental, e é uma grande oportunidade que a divindade nos concede na Terra. Acho que isso é um convite para a melhora interna. Divaldo Pereira Franco, em suas palestras, vem tocando nesse assunto a todo momento, que a humanidade está doente. Estamos perdendo a identidade de Deus, né? Desse amor, dessa evolução, né? Desse aprendizado constantemente, do alto amor, do perdão. Então, Divaldo, todo momento, está tentando chamar a atenção, né? Para esse mundo turbulento, de provas e expiações, né? Então, fim de uma era, início de um novo ciclo. Agora, lembrando sempre, sejamos nós, como disse Gandhi, a mudança que queremos ver no mundo. O mundo vai melhorar, vai se renovar, uma nova era, a era nova, uma era de ouro, a era de paz. Onde começa essa era? Dentro de cada um de nós. O mundo lá fora não vai mudar se a gente não modificar. Então isso está dentro também do livre-arbítrio. Porém, até o nosso livre-arbítrio é relativo dentro do contexto planetário. Quem não avançar agora não poderá reencarnar na Terra, é o que os Espíritos dizem. Até o final deste século, quem não se modificar para o bem, não utilizar bem essa oportunidade, vai ter que reencarnar em outras moradas da casa do Pai, outros planetas, né, mais primitivos, para continuarem progredindo lá. E quem fizer por onde, como disse Jesus, bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. É muito interessante essas passagens, que nos condiz que o mal que eu faço é tão mal como o bem que eu deixo de fazer. Exatamente. Seria por aí, né? Sim. Toda vez que a gente deixa de promover o bem, nós estamos também sendo responsáveis pelo mal que surge no mundo. Perfeito. E agora, para encerrarmos, temos aqui Encontros com a Vida. Tive a oportunidade de ler todas as suas obras. Esse aqui me chamou muita atenção, e eu não vou comentar, deixar que você comente sobre esse livro, Encontros com a Vida. Outro dia uma tia do Marcelo falou assim, esse é o último livro? Eu falei, não, o mais recente. Ela falou, ei, não, é diferente, uma coisa é o último livro, outra coisa é o mais recente. Encontros com a Vida, eu poderia dizer hoje, sem medo, que é o livro de maior êxito, em termos de vendas, né, de alcance popular. Ele foi lançado em novembro de 2011 e já está em terceira edição. E o tema central é saúde e espiritualidade, né? Também é um romance,
Cada capítulo, um estudo feito numa casa espírita, numa reunião dirigida por jovens e por um professor universitário aposentado, que vai abordando vários temas, desde a alimentação, a carne na nossa alimentação, tem importância, não tem importância, o que a espiritualidade já falou sobre o assunto, o passe, a importância do passe magnético, ele cura, ele ajuda, como que é a transfusão dessa energia através do passe, o evangelho no lar. Então a história de alguns personagens que se encontram periodicamente numa casa espírita, estudando as questões da doutrina. Então e o objetivo é a saúde, não a saúde apenas orgânica, a saúde espiritual, a saúde integral. Nós adoecemos porque ainda estamos desarmonizados perante a lei divina. Quando o espírito se harmoniza com a lei divina, que está em toda parte, inclusive dentro de nós, na consciência, a saúde integral vai se consolidando. Ah, mas então o fulano está doente, ele não tem evolução. Não, não é isso. Todos, excetuando Cristo, somos ou estamos doentes. Na medida que a luz interna vai despertando, que a lei de Deus começa a dirigir nossos passos, que nós começamos a nos esforçar por vivenciá-la no campo mental, emocional e atitudinal, a gente vai se curando de dentro para fora e a saúde vai se estabelecendo. Estamos agradecidos por mais esse programa, queria te agradecer pelas essas belas obras. Eu até me esqueci, eu vou pedir licença a você, aproveitar, é um programa falando das obras, dizer que em julho estaremos lançando um novo livro. Já está pronto e agora aos cuidados da editora Chico Xavier, dos companheiros da editora Chico Xavier. O título é Qualidade de Vida e Autoconhecimento, Diretrizes para o Despertar da Consciência. Então é um livro que em julho estará à disposição dos queridos amigos, dos leitores, para todo o Brasil, pela editora Chico Xavier. Qualidade de Vida e Autoconhecimento, Diretrizes para o Despertar da Consciência. Perfeito, estaremos aguardando, não só eu, como todos os telespectadores da GRTV e todos aí que admiram sua obra, são leitores fiéis. Então, queremos agradecer mais uma vez, o findar desse programa, que você possa fazer uma boa viagem, que Deus te acompanhe sempre e continue essa divulgação, esse trabalho incansável. Sei que hoje você está esgotado por causa da voz, né? Sexta-feira, nós estamos aqui de pé, né? Então, queremos agradecer a todos e muito obrigado.